Muito bom dia a todos, amigos da Leandro Stormer. Aqui quem fala é Thiago Pizzi. A gente está iniciando agora o bate-papo de abertura aqui do site da Leandro Stormer. 9 horas e 58 minutos. Estamos próximos, então, da abertura do mercado à vista. Vamos, então, dar uma olhadinha em como que a gente pode esperar do pregão do dia de hoje. Enquanto isso, os senhores que quiserem participar podem enviar perguntas, direcionando nossa atenção para aqueles papéis que mais interessam vocês. Então, temos aí na tela o gráfico diário do índice Bovespa. O índice está dentro de uma tendência de baixa, uma movimentação baixista, dentro de uma perna de baixa. A gente não tem, no ponto atual em que nós estamos, nenhum suporte mais significativo, nenhum sinal mais consistente de reversão. E, portanto, a expectativa deveria ser de continuidade do movimento de alta. Pelo menos a gente deve afirmar que o viés aqui é baixista. O próximo patamar onde provavelmente a gente teria alguma pressão compradora significativa seria essa região próxima a 52 mil pontos, que está marcada na memória dos participantes do mercado como o último importante rompimento altista que o Ibovespa produziu. Estar dentro de um viés baixista não significa que o mercado não possa ter um pregão de alta. Okay? Apenas é que esses movimentos de alta que surgem tendem a não sustentar. A gente vê aqui alguns candles brancos que não estão tendo continuidade. Tá? O mercado acabou de abrir e se a gente for olhar o gráfico do mini índice, a gente vê no momento, né, um pregão com pressão compradora. A gente está numa alta aí de 0,65%. Vamos olhar aqui no intraday, a gente vê o mercado operando já em zigue-zague ascendente no intraday, acima da linha d'água, que é suporte aqui em 53.230. Isso estabelece um viés de curtíssimo prazo, por exemplo, do pregão de hoje altista. Okay? No momento, o mini índice testa um fundo anterior rompido, que oferece resistência em 53.600 pontos. Tá? A gente ainda não tem nenhum enquadramento significativo em setups que a gente opera. Se o índice conseguir marcar um topo, e para isso ele deveria... não, já marcou um topo aqui. Já marcou. Já tem máximas mais baixas e mínimas mais baixas. Portanto, dentro do método Leandro, sendo bem fiel e pouco subjetivo, um fechamento acima da máxima vigente do mini índice seria um argumento para compra, enquadraria o mercado numa operação, então, na ponta compradora. Mas o mercado não está claro até o momento em termos de direção e nem oferece nada muito significativo. No mercado americano, a movimentação não está fácil nessa última semana e meia. O mercado sinalizou uma movimentação altista, mas não conseguiu, corroborando esse triângulo simétrico, mas não conseguiu passar de verdade do topo histórico. Né? E voltou a corrigir e agora está fazendo um pullback, né? Uma correção em cima da LTB rompida. Começa a passar para baixo da média móvel de 20 períodos, é alguma sinalização de fraqueza, mas ainda não dá uma sinalização muito forte de que vai virar a tendência de alta. Ela se enfraqueceu bastante, mas por enquanto a gente ainda está numa tendência de alta. Se a gente tivesse o rompimento das mínimas desses últimos 5 pregões aqui no mercado americano, estou olhando aqui o Dow Jones, daí provavelmente o índice americano aceleraria no movimento de queda. Por enquanto ele ainda está tentando retomar o movimento de alta, só que ele está com certa dificuldade. O S&P 500 é basicamente o mesmo cenário. Ele rompeu aqui o topo histórico, começou uma correção que é um pullback, só que esse pullback está se estendendo mais do que o ideal, né? E o mercado está ameaçando romper aqui a média móvel de 20 períodos. Um fechamento abaixo dos 2.096 significaria um rompimento falso e provavelmente levaria a um movimento corretivo mais amplo, mais importante aqui no S&P 500 em busca provavelmente do fundo de março. Mas, por enquanto ele ainda não confirmou esse cenário. O dólar está em tendência de alta. Na segunda quinzena de maio, o dólar apresentou uma boa alta, que rompendo esse topo anterior, que é o topo do início de maio, colocou o dólar numa tendência de alta.
Ontem teve um dia corretivo, fazendo aqui até um Dark Clouds, um padrãozinho de reversão, que não é muito significativo pela posição, mas abre espaço para um movimento corretivo dentro da tendência de alta. A mínima de ontem foi perdida pela movimentação do início desse pregão, né? O que abre espaço então para um movimento corretivo que venha buscar os 3.119, 3.120, seria um pullback na cabeça do pivô, e uma correção até aqui deveria ser vista como uma bela oportunidade para operações na ponta compradora. Tá? Olhando no intraday, o WDON 15, houve uma correção até um patamar de suporte, esse contrato, em 3.174, está se desenvolvendo aqui um primeiro movimento e um fechamento abaixo da mínima atual aqui do pregão de hoje seria um sinal de venda para o primeiro movimento. A linha d'água está acima dos preços e tem um gap até a linha d'água. Então, se o mercado começar a se recuperar e romper a linha d'água para cima, isso vai significar uma oportunidade de compra para o rompimento de linha d'água. Então a gente tem no dólar aquele cenário clássico. Ou o mercado faz um primeiro movimento ou rompe a linha d'água. E só dando uma olhadinha no juro, no pregão de ontem, o juro que operava travado, né, entre a LTA desse canal de alta e uma LTB de curtíssimo prazo, conseguiu romper para cima a LTB de curtíssimo prazo, tá? E já insinuava então o início de uma movimentação altista que tende a buscar o topo do início de maio. Então a tendência de alta se mantém no juro. Então a gente deu essa rápida geral aí no mercado. Vamos dar uma olhadinha nas perguntas de vocês. O Philps pede para a gente falar de Petrobras. PTR4 entrou numa tendência de baixa, depois de uma boa movimentação altista ao longo do mês de março, abril e comecinho de maio. A gente teve aqui a formação, dá para dizer, de um pequeno topo duplo, tá? O rompimento se deu no dia 19, houve pullback no dia 23 e agora o mercado vem corrigindo. No atual momento, né, a Petrobras vem segurando nesse fundinho aqui da segunda quinzena de abril, tem suporte em torno de 12,30, ela está segurando ali, mas o viés ainda é de baixo. O rompimento aqui dos 12,30 provavelmente levaria a um movimento de queda mais forte e mais amplo, tá? Se o papel começar a subir, ele ainda vai estar dentro de uma tendência de baixa, né? A gente vai ter resistência na média móvel de 20 períodos e principalmente nesse patamar aqui dos 13,55. Então não é um papel que está convidativo para operações na ponta compradora, né? É um papel que tem viés baixista, tá? E os suportes abaixo aqui dos 12,30 não estão muito claros. Tem várias zonas aqui que podem ser consideradas suportes e nenhuma realmente significativa. O Luiz pede para a gente comentar RADL3. Esse gráfico ficou até interessante. RADL3 é um papel que está numa longa e forte tendência de alta, mas ao longo desse segunda quinzena aqui do mês de maio, o papel perdeu força e no fechamento do dia 29 acionou um pivô de baixo. Tá? Olha esse zigue-zague descendente. Só que a média móvel de 21 períodos ainda está firme para cima. Então, essa tendência de baixa que começou a se estabelecer aqui, ela não é uma tendência forte. No farol, a gente mencionou que o ideal seria aceitar o sinal baixista de RADL3 se houvesse a perda mínima desse candle aqui. Porque o primeiro candle, geralmente quando o mercado faz um pivô e está com a média contrária, o ideal é buscar essa confirmação do candle que rompe. Tá? Se isso acontecesse, as chances do mercado de haver um movimento de queda até o suporte aqui do gap, por volta dos 13,50,
as chances eram mais significativas disso acontecer, desse movimento acontecer. Mas o mercado ontem conseguiu produzir um candle de alta dentro do candle que rompeu. Tá? É um Arami. Então é possível pensar numa operação de compra por correção se houver superação dessa máxima. Seria o acionamento de um Arami. Tá? E isso poderia levar então a retomada do movimento de alta em RADL3, trazendo os preços a testar o topo de 38,40 novamente. Tá? Então, o viés do mercado ele é insistente. O viés aqui é autista, o papel tem dificuldade para engrenar realmente o movimento de queda. Por isso que fica interessante esse papel na superação dessa máxima aqui. Tá? Agora, se nos próximos pregões ele não conseguir ir para cima desse ponto, ficar trabalhando aqui meio de lado, é porque provavelmente ele vai acabar cedendo e buscar o próximo suporte entre 3,50. O Gessé diz, bom dia, Bis e comunidade. Poderia analisar a queda de Marco Polo ontem? Tenho posição de comprar nela para um prazo médio de tempo e alvo acima dos R$4. Acredita que é possível? Agradecido. É só um pouco subjetivo o que tu quer dizer por médio prazo, tá? A gente ficou bem autista para Marco Polo a partir de março, né, da segunda quinzena de março, com esse gap de fuga, formação aqui de uma congestão e rompimento para cima. Esse rompimento aqui do dia 9 do 4 foi bem importante e conseguiu produzir um movimento de alta bem significativo na Marco Polo. E a nossa leitura a gente esperava até que o movimento fosse mais amplo, mas o papel começou a perder força a partir do dia 15, na verdade não do dia 15, mas do dia 18. A gente teve um rompimento do dia 15 que foi frustrado. Tá? Quando o mercado fechou abaixo dessa mínima aqui, isso mostrou que era um rompimento falso e desde então o papel está sofrendo. E, geralmente o papel sofre, ele é punido quando ele faz um rompimento falso. Por quê? Porque quando ele rompe, chama muita gente para comprar esse papel. Se ele não consegue sustentar esse movimento e começa a vir contra, quem entrou comprando, né, se vê numa situação complicada, acaba estopando, né, e esses stops pressionam o papel na direção contrária ao rompimento. Né, e é um ciclo que se autoalimenta. Quanto mais cai, mais as pessoas que entraram comprando se veem obrigadas a fechar, né, porque sentem a dor de estar perdendo dinheiro, e isso impulsiona os preços mais para baixo, que daí atinge os níveis, os limites de dor de outras pessoas. Tá? Então isso explica esse movimento. A Marco Polo, nesse movimento corretivo, né, teria como alvo o fundo de abril, aqui do finalzinho de abril, que vai entre os 2,76 e os 2,69. Tá? Pelo menos essa era a minha leitura. Provavelmente buscaria esse patamar, e daí a gente teria que ver como é que o papel se comportaria, se ele tenderia a um movimento lateral, o que seria ainda um cenário altista, né, num prazo maior, ou se ele desandaria de vez. O candle de ontem foi meio ruim, porque acionou um pivô de baixa. O pivô de baixa é com a média móvel de 21 períodos descendente, tá? Já dando uma certa indicação de que esse patamar aqui está sendo rompido. Mas não teve volume, eu não acho que seja um sinal muito forte. Tá? Mas começa a complicar realmente para uma posição comprada. Tá? Se tu está do ponto de vista do gráfico diário, tu tem todos os argumentos agora para cair fora. Talvez a única coisa que tu possa fazer é definir um stop abaixo dessa mínima aqui. Tá? Talvez se o papel começar a subir a partir daqui, é porque a gente vai ajustar o suporte para cá e daí a gente tende ao movimento lateral. Tá? Se tu encerrar a posição e o mercado voltar a subir, fizer algum cenário de reversão, tu poderia reentrar. Uma outra forma de olhar esse gráfico é um prazo de position, né? Ficar atento, e eu particularmente gosto dessa ideia, talvez isso explique melhor teu médio prazo, né? Ficar atento à média móvel de 9 aqui, costuma ser um bom guia para movimentos. Esperaria essa semana fechar, se fechasse abaixo da média móvel de 9, eu ajustaria o stop abaixo dessa mínima. Então essa é uma forma de ajustar, deixar o papel solto para produzir grandes movimentos. Uma operação daí já de position. Vamos dar uma olhadinha aqui no futuro, ele deu uma puxada. Possível que a gente tenha então aqui um trade de primeiro movimento pelo método Leandro. Os preços conseguiram passar para a máxima
daquela primeira hora, do primeiro movimento, e agora estão aqui se aproximando da média móvel de 200, que é um obstáculo. Mas o viés altista vai se firmando no pregão de hoje. O dólar segue desenvolvendo esse primeiro movimento. Doug diz o seguinte: Bis, bom dia. Poderia comentar o inquieto Banco do Brasil? A tendência principal se mantém de baixa? O suporte principal é 21,75? Bom, o que eu chamo de suporte e resistência principal? É aquela estrutura que vem de o suporte principal vem de um fundo, geralmente, né? E é um fundo que alterna o padrão de zigue-zague, de um zigue-zague descendente para um zigue-zague ascendente. Então o suporte principal do Banco do Brasil seria 20,20 aqui no meu gráfico. Tá? Esse seria o ponto mais forte. Os outros fundos aqui são suportes intermediários. A tendência de Banco do Brasil é queda, é baixa. Tá? A gente tem, isso ficou muito claro a partir do pregão do dia 29, que a gente tem aqui um pivô de baixo, que tem uma cara, na verdade, de mastro e bandeira. Percebe que a gente tem esse gap, uma ilha, e daí rompe. Mastro, bandeira, rompimento. Existia um suporte aqui nesse fundo de abril, que foi testado e foi rompido. Então o papel sinalizou uma venda. No momento ele começa a fazer um pequeno repique que a gente entende ser um pullback. O volume mais baixo nesse repique favorece a manutenção do movimento de queda. Esse rompimento, provavelmente, né, viria buscar primeiro a zona dos 22, mas com grandes chances de buscar esse patamar aqui de 21, que também é um pouco mais importante que esse patamar aqui, porque ele também apresenta uma alternância do padrão de zigue-zague, não tão clara quanto aqui, tá? Mas é um suporte importante esse patamar de 21. Então, a expectativa para Banco do Brasil, vamos botar assim, o viés é de baixo. Isso não impede que ele suba, mas no geral ele está mais propenso a cair. Tá? O que poderia mudar isso? Bom, se Banco do Brasil conseguisse romper essa resistência dos 24,20 aqui, mas o rompimento só seria mais significativo, mais confiável, se esse rompimento conseguisse se dar através de um zigue-zague ascendente, tá? Não tendo mais as principais médias contrárias ao movimento. Então isso vai levar algum tempo. Roberto diz: bom dia a todos. Pise, por favor, comenta a SUSB5. O SUSB5 está numa forte tendência de alta, ofereceu um bom trade aqui, um trade de correção, de rompimento de resistência aqui, tá? Depois o pullback, fez um bom movimento. Agora, o SUSB5 vem desenvolvendo um movimento corretivo dentro da sua tendência de alta. Tá? O suporte de preço que nós temos no momento para SUSB5 passa aqui em 15,77, que é o topo anterior rompido, e a média de 21 PUs também passa ali próximo. Então uma correção até aqui estaria completamente dentro do esperado para essa tendência de alta, e os preços chegando até esse patamar e fazendo um sinal de reversão, mais ou menos como a gente teve aqui, seria uma oportunidade para compra. O Lemão diz: bom dia, Bizi. Embraer tomou stop na compra de swing trade Método Leandro ontem, certo? O Paulo também está pedindo aqui sobre Embraer, o Caetano também. Então sim, vamos dar uma olhadinha em Embraer.
Ontem, no leilão, a Embraer acabou fechando abaixo, realmente, do stop, e com isso produziria o encerramento da posição comprada dentro do método Leandro. Tá? Então, o trade, sim, estaria encerrado. Agora, é uma questão de como manejar isso. A gente poderia considerar aí o stop na abertura, aí é o que a gente vai considerar para registro aqui de operações dentro do método Leandro. Nós considerando que o papel está desenvolvendo um movimento de alta, no intraday, inclusive, vou dizer aqui para vocês, olha só, isso aqui é uma barra elefante que está sendo acionada e abrindo bandas, tá? Isso aqui, então, tem boas chances de se... É um setup de compra que estabelece um alvo 24,12. Então, acho que dá para manejar essa posição, enquanto o viés do mercado está altista, para tentar sair num preço melhor. Acho que é bem possível conseguir sair nos 24,12. Coloca um stop abaixo da abertura, a 23,65, e tenta carregar o máximo possível essa posição para sair num preço melhor. Lemão, tá reclamando que eu não te respondo? Como eu não te respondo? Eu acabei de te responder. O Obi-Wan original. Bom dia, Bizi. A Vale 5 retoma a compra? Vamos ver. A Vale está numa situação de tendência indefinida aqui no gráfico diário. Tá? Ela pode tanto subir quanto cair, mas não está num ponto muito favorável para a tomada de posições. Tá? Estou olhando aqui o gráfico diário, Vale PNA, Vale 5. Se a Vale subir e conseguir produzir o rompimento estopinho anterior aqui, em 17,85, com ponto crítico de resistência em 17,60, tá? A gente vai ter um pivô de alta, a média de 20 períodos provavelmente já vai estar virada para cima e seria possível pensar numa operação na ponta compradora, um rompimento de pivô, daí sim, ela retoma, compra. Tá? Se ela não fizer isso, e percebe que a média de 20 períodos está para baixo, o que é o indicativo de que os vendedores estão no comando do papel até o momento. Tá? Se a Vale produzir o rompimento dos 16,50 aqui, até os 16,45 é o suporte, daí a gente vai ter um pivô de baixa e um sinal importante de venda que provavelmente levaria o papel até uns 14,90. Tá? Então no momento ela não está dizendo nada, a gente está aqui na expectativa dela romper um desses dois limites para daí sinalizar uma operação. No intraday, a gente teve uma barra elefante, só que ela, na minha leitura ela fica distante da média móvel de 21 períodos, o melhor seria buscar um processo de gift. Mas para o pregão de hoje, o viés da Vale é altista. Está numa região um pouco perigosa para o mini índice, né? Essa média móvel de 200 tem segurado os preços. O Nelson diz, bom dia, Bradesco tem uma barra elefante nos 15 minutos, qual a sua opinião sobre uma entrada? Olha, a mesma opinião em relação à Vale. Tá? Percebe que no gráfico diário o papel está segurando aqui num suporte em 28,20, mas não está bem enquadrado para um movimento de alta, uma operação de compra em swing trade. Tá? Se a gente conseguisse achar uma brecha no intraday, fazer uma operação de day trade, ela fluísse bastante bem, daria talvez para carregar e ficasse claro que o papel iniciou um movimento de alta, uma perna de alta, a gente poderia até tentar carregar alguma posição. Daí,
No intraday a gente vê essa barra elefante que tu também identificou, né, mas a distância para a média móvel de 20 períodos é muito grande e ela está sendo agredida pela média móvel de 200. Não é um ponto que eu entraria, mas um gift pode ser interessante. Provavelmente uma compra próxima a 28,40. O importante é que a média de 21 períodos seja tocada nesse processo corretivo, tá? E que a mínima da barra elefante não venha a ser rompida. Então, eu não entraria na barra elefante agora, esperaria algum processo corretivo, um gift. Santos, bom dia, Bise. Pode comentar a Gol a médio prazo, respeitando o fundo de 2012 há um bom tempo? Gol é um gráfico de viés baixista. Tá? Tem uma resistência importante em 8,50. E o suporte é uma zona um pouco mais ampla. Tem um suporte intermediário em 7,60. E depois o suporte mais importante ali em 7,40. Indo até 7,33 na mínima. Tá? Eu não faria nada aí. O papel está numa congestão, contraindo, com forte viés baixista. Eu aguardaria o rompimento desse fundo, para daí operar na ponta vendedora. E o papel, olhando aqui para trás, ó, ele tem um fundo de 2013 que atrai os preços. E seria o objetivo para esse ciclo baixista. Né? O fundo principal que está aqui em 2013. Mas no momento não tem sinal para uma venda. Compras, eu não faria nenhuma compra dentro dessa congestão. Eu só pensaria em compra se o papel conseguisse produzir o rompimento dos 8,50 com boas características. Então está um pouco distante disso. Operar dentro dessa congestão não é fácil, não é bom. É muito fácil tomar um stop. E o papel tem forte viés baixista. Regis, bom dia, Thiago. O senhor está no céu, poderia analisar Itaúsa? Estou voltando a operar depois do crash de 2008, estou muito enferrujado. Parabéns pelas análises e bons trades. Olha só, Itaúsa, isso aqui é o gráfico sem qualquer ajuste, é o gráfico que eu prefiro. Itaúsa teve um provento que trouxe ele aqui para baixo, congestionou, e daí rompeu no dia 20 essa congestão. E foi um sinal até que a gente postou no farol com uma venda possível na perda dessa mínima aqui. E o alvo seria o fundo de dezembro, que foi atingido. Então, Itaúsa, a partir de agora, tem uma chancezinha de algum repique, mas ainda dentro de uma tendência de baixo. Tá? Por que não esse suporte? 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 Percebe que todo esse ciclo aqui iniciou a partir desse ponto. Esse é o suporte principal, que é o terno, que fez o fundo principal, né? Então é aqui que o mercado busca. Se romper aqui essa faixa dos 8,80, daí o próximo patamar seria os 8,25. Então há espaço para algum movimento de repique, mas esse não é o ponto mais tranquilo para operações na ponta compradora. Eu não faria compras aí, a não ser que fosse operações mais curtas de day trade, etc. Mas está no suporte. Cissa, Biz e Marfrig na venda, na perda de 3,96. Marfrig tem um gráfico parecido com o da Gol. São muito parecidos, na verdade. Tá? Existe um suporte aqui em 3,98.
e suporte é o último obstáculo antes do suporte principal, que é o fundo de 2014, em 13,60. O papel vem operando de lado depois de uma longa movimentação baixista. Tem resistência em 4,73 e uma resistência mais forte lá em 5,5. O Afrique pode oferecer uma venda, sim, mas teria que fechar realmente abaixo dos 3,96 que tu já identificou. Havendo um rompimento com bom volume é uma venda, daí com alvo nos 13,60 e podendo até romper esse patamar, mas seria o alvo. Tá? É um papel que tem um forte viés baixista. Lemão. Pise, pode analisar Banrisul. Banrisul testou e reagiu a partir aqui do dia, reagiu no dia 27/5, em cima do suporte primário de 10,25, que é o fundo de 2014, fundo principal aqui, dentro de uma tendência de baixa, né? No dia 29 a gente teve o rompimento de suporte, um bom volume, né? E portanto o papel abriu espaço para vendas, sinalizou venda, e a expectativa é que o movimento de queda prossiga. Agora a faixa dos 10,25 é resistência. Então, dentro do setor bancário, Banrisul e Banco do Brasil geraram venda no mesmo dia. Tá? A expectativa para esses dois papéis é de queda. O que não impede que, por exemplo, Banrisul desenvolva algum pullback, mas se subir, a expectativa é que a faixa de 10,30 segure os preços e empurre eles novamente para baixo. Para finalizar, o Evandro pede para a gente falar sobre TIMP3. TIMP3, olhando aqui o gráfico semanal, rompeu um retângulo para baixo, que tinha suporte aí por volta de 10,50 até R$10. Conseguiu romper também essa média móvel de 200, que podia segurar os preços. Então, o que a gente poderia esperar agora, inclusive simetricamente, é um movimento de tendência de baixo, um movimento de queda com alvo por volta aqui dos 7,70. O papel se afastou da média móvel de 20 períodos, saiu para fora da banda de Bollinger e voltou para dentro do gráfico semanal, que abriu espaço aqui para um movimento corretivo, que é um repique, então, e esse repique tende a ter resistência mais significativa aqui na média móvel de 200 nos 10,50, essa faixa aqui. No gráfico diário, o papel hoje tenta romper um pivô de alta. Se conseguir fechar acima dos 9,60, 61, a gente vai ter um pivô de alta. Só que é importante que o candle seja um candle de força. Se isso acontecer, a gente pode até ver uma oportunidade de compra de swing trade, daí com alvo ali nos 10,50. Vamos acompanhar o papel hoje, ele vai desenvolvendo aí uma ilha, um primeiro movimento no intraday. Muito bem, chegamos no nosso limite horário. Eu agradeço a participação de vocês, bastante pergunta hoje. Desculpa por não ter conseguido responder a todas. A gente tem que encerrar, então a gente segue falando sobre o mercado ali no LS Live. Quem tem acesso pode seguir se comunicando com a gente por ali. Ok? Aos demais, um ótimo pregão e até o próximo bate-papo.